Olá! E aí, gente? Tudo bem? Estamos de volta. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está exclusivamente no Facebook, porque hoje a gente quer lançar o Falando as Claras, que é um projeto nosso. A gente vai falar mais pra frente, mas primeiro a gente vai responder um monte de perguntas que mandaram pra gente. Tem umas bem engraçadas aqui. Fala boa noite aí, Mar. Já falei, boa noite. Já falei, hoje eu me apresentei mais cedo. E aí, gente? Vamos esperar o pessoal entrar, mais um minutinho aí. E a gente vai passar a novidade pra vocês em primeira mão, porque ninguém sabe ainda sobre o Falando das Claras, a não ser as pessoas que já tinham demonstrado interesse. Então essas pessoas receberam um pré-lançamento. Mas não tá aparecendo aqui no Instagram. Aí. Essas pessoas receberam um pré-lançamento, porque a gente vai lançar agora, oficialmente, as inscrições, que são vagas limitadas. Mas as pessoas receberam porque se interessaram antes. Então mandaram mensagem, tinham se interessado, tá bom? Fala pessoal do Facebook, e aí André. Fala pessoal aqui do Instagram, tudo certo? Vamos lá. Amor. Começa você. Que foi? Vamos começar a responder. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? A conexão tava meio oscilando. Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal do Facebook? Pessoal do Instagram? Vai convidando seus amigos aí. Tem algumas perguntas bem da hora que a gente vai responder, que faz bastante sentido para tudo que a gente vai falar sobre o Falando das Claras, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Amor, tem uma pergunta aqui que mandaram para nós. Responde essa primeiro. Como vocês fazem para arrumar tempo para vocês, mesmo com a rotina maluca que vocês têm? É uma boa pergunta. Na verdade, a gente tá bastante junto, né? A gente tem o privilégio de estar trabalhando juntos e eu estar em casa. Mas a nossa rotina tem muita dedicação à Clara, né? Que é a nossa filhinha. O Everton trabalhando o dia todo também. O nosso momento é a hora que ela dorme, que é agora. E a gente tá aqui na live com vocês, acho que quiseram dizer isso, né? Que nos momentos que a Clara tá dormindo, a gente tá trabalhando, tá falando aqui com vocês. Mas é esse momento que a gente curte estar aqui junto também. Normalmente é as noites que a gente tá mais tranquilo. E durante o dia a gente sempre se programa pra estar... Eu sou profissional autônomo, né? Então metade do dia eu sou autônomo, metade do dia não. Então tem uma parte do dia que eu tô no Comitê Paralímpico, e aí lá, todos os dias eu tô lá, ou de manhã ou à tarde. Mas eu sempre faço os meus horários para que eu esteja em casa antes das 5 da tarde. Né? Então as pessoas me perguntam, pô, eu queria marcar uma consulta. Eu falo, não, beleza, vamos aí. Ah, você tem às 7 da noite na quarta-feira? Não, não tenho. Ah, mas você não atende à noite? Não, não atendo. Eu não atendo porque senão eu vou estar sendo muito incoerente com aquilo que eu falo para vocês toda quarta-feira, todos os meus vídeos, todos os meus stories. Eu vou estar sendo muito incoerente com o que eu estou fazendo. Então não faz sentido. Tem dia que eu atendo, sei lá, 3, 4 pacientes. Então aí às vezes eu chego um pouco mais tarde, mas o meu mais tarde é 5 da tarde. Por quê? Porque eu quero estar aqui. Eu faço questão de participar, entendeu? Não é que eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui. E aí eu faço a minha agenda para estar aqui. Atendi uma pessoa essa semana que veio da live da semana passada, que ela falava assim, pô, eu tô aqui porque alguma coisa eu preciso entender, porque eu vi na live que você deixa você até programa os seus horários pra você estar em casa, pra sua esposa ir pra academia. Cara, foi o que eu falei pra ela hoje. Isso é saudável pra ela, isso é saudável pra mim, mantém ela bem, mantém ela bonita. Então, por que não fazer isso, né? Eu trabalho bastante, só que hoje eu trabalho muito com qualidade. O amor pode falar isso, né, amor? Teve uma época da nossa vida que eu trabalhava muito, mas assim... E trabalhar muito não é sinônimo de trabalhar bastante, ou trabalhar bem. Hoje eu trabalho menos, por mais que eu tenha várias coisas para fazer, mas hoje eu trabalho menos, ou quando eu trabalho com intensidade, mas trabalho com mais efetividade.
E aí isso garante para nós essa liberdade de estar juntos na quarta-feira à noite, de, puta, um dia à tarde que eu não tenho paciente, a gente marca um médico para ir ver o neném que a gente foi ver hoje. Então a gente usa essa rotina aí e o principal disso tudo é a gente trabalha com efetividade hoje. A gente não sai trabalhando loucamente, tá? Acho que o principal é estar presente quando está presente. Tempo de qualidade. É. Tempo de qualidade. Eu chego em casa, eu deito no chão, a Clara fica passando de um lado pro outro em cima de mim, aí vai brincar. Ontem eu cheguei, ela tava mega cansada, precisando dormir porque também tá no lance da gestação. Então eu falei, ó, eu vou pegar a cara e vou descer. Aí eu fui pro play com ela, e aí ela ficou dormindo um pouco pra dar uma descansada, tá? Então a gente se programa assim. Bom, outra pergunta. Quais palavras ou estratégias... aqui tem a ver com relacionamento de clientes, né? Quais palavras ou estratégias podem ser utilizadas com clientes insatisfeitos? Responde aí, amor. Bom, eu acho que antes de mais nada você precisa saber se o que você tem para oferecer é o que o cliente precisa. Você atende a necessidade. Você atende a necessidade dele. Então é investigar antes quais são as reais necessidades do cliente para saber se você tem condições de atender plenamente, né? E deixar claro para ele quais são esses, né, qual o seu estilo de trabalho. Se ele achar que o seu estilo de trabalho se encaixa, ótimo. Se ele achar que não se encaixa, ele tá liberado para procurar uma outra profissional. Só daria uma pincelada na questão de escassez, né? Que às vezes a gente quer muito puxar o cliente e acaba oferecendo coisas que a gente não tem o suporte para dar, né? E esse sentimento de escassez vai para o cliente na hora que a gente fecha, né, o serviço, na hora que ele vai receber o serviço. Então, tende a ser insatisfeito. Quando a gente trabalha mais na abundância, no seu sentimento, né, de abundância, do que na escassez, tende a dar mais, fluir mais, né, dar mais certo. Mas, de qualquer forma, investigar as necessidades deles, se você tem condição de atender. E se mesmo assim, no final de tudo, tiver uma insatisfação, aí você para e se questiona se você tem mais a oferecer, né? Ou se você tem alguma outra profissional, um outro colega para indicar que satisfaça mais a ele do que o seu serviço. E tá tudo bem, né? Acho que a gente não tem que ter a preocupação de satisfazer integralmente todo mundo sempre. Né? A gente tem as nossas limitações, a gente tem que saber disso, né? Estar consciente disso e ter tranquilidade para indicar outras pessoas também. Eu tenho 2 indicações de livro. Uma delas é Sucesso em Vendas, do Marcelo Ortega, um de capa vermelha, ele tá ali. Sucesso em Vendas, do Marcelo Ortega, e o outro eu não vou lembrar o autor, mas chama Spin Selling, Spinselling. Spin Selling, tá? Isso é um livro bastante interessante para você trabalhar o relacionamento, para você conseguir entender de fato o que a pessoa quer e oferecer aquilo que realmente vai atender a necessidade da pessoa. Mas para isso precisa construir um relacionamento, para isso precisa de rapport, para isso precisa de conexão. Você precisa aprender a fazer isso, não é todo mundo que sabe, tá? E isso não é uma coisa nossa, de outro mundo, é fácil de fazer. Você só precisa estar na presença. E a gente vai fazer bastante isso no Falando das Claras, se você estiver conosco, tá bom? Essa pergunta é pra mim. Você apoia a sua esposa em todos os sentidos, mesmo quando vê que ela está feliz e você não? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu. Bom, primeiro... Vou fingir que eu não tô ouvindo. Primeiro, dificilmente eu não estou feliz porque ela está feliz. E isso acho que nunca aconteceu, na verdade. E na verdade, não faz sentido isso, tá? Pra nós, no caso. Então, qual que é a pergunta mesmo? Mesmo quando vê que ela está feliz e você não. Cara, e felicidade é um estado, né? Então não é todo dia que está feliz. Não é todo dia que está animadão. Na maior parte do tempo eu acordo animadão, mas tem dia que eu acordo emburrado. Acho a melhor parte é que eu acordo antes dela, então ela não vê a minha parte emburrada. Mas às vezes eu chego puto, porque aconteceu alguma coisa, e eu também fico puto, tá? Não é uma coisa de, nossa, o Tom fica bravo. Mentira. Eu fico bravo também, eu me expresso, eu preciso disso, e todo mundo precisa disso se expressar, tá? Então assim, eu apoio ela sempre, sempre. Quando ela quis fazer o curso de PNL, que ela falou, pô amor, não tô legal,
não tô me sentindo bem, tô naquele momento de puta, tô só com a Clara, aí cansou, e aí eu precisava de algo mais, ela precisava se relacionar com gente, eu falei, amor, vai pra Cascavel. A gente em 30 minutos resolveu tudo, lugar pra ficar, passagem aérea, já negociei algum curso, falou, não, vai. Porque a gente, graças a Deus, tem essa condição. É claro que a gente não tem condição de comprar um barco hoje. Ah, vamos comprar um barco? Não, você vai ficar feliz com um barco, mas a gente não vai ficar feliz com a nossa conta bancária se a gente comprar um barco. Então, dificilmente eu não tô feliz por ela. E um torce pelo outro, entendeu? Porque a gente tem objetivos em comum, a gente conversa bastante e aquilo que a gente está buscando é de acordo com o que eu quero, com o que ela quer. Cada um às vezes vai seguir um caminho, mas o objetivo é o mesmo. E esse projeto do Falando das Claras é uma puta realização pra gente. Porque é uma coisa que ela tem de melhor, que eu falo que ela é foda em relacionamento. E uma parte que eu tenho uma baita habilidade, que é a parte de ordem, de equilíbrio, de entender as leis. E às vezes até de território, colocar limite nas coisas, entendeu? Não que ela não coloque. Mas são só jeitos diferentes de atingir o mesmo objetivo. Então a gente tá feliz. Gostou da resposta, mano? Gostei, mas posso responder também? Pode, lógico. Eu sei que a pergunta foi pra ele, mas eu acho que um ingrediente essencial para um bom relacionamento é a admiração, né? A gente sempre fala sobre isso e você só tem admiração quando a pessoa que tá com você tá feliz no que faz, né? Aí sim você admira o que ela faz, você admira o potencial pessoal e profissional dela. Quando ela tá triste, quando ela não tá realizada profissionalmente, dificilmente você tem admiração, né? Então, às vezes você até quer mais da pessoa do que ela mesma. Então, puxar alguém é muito complicado, é muito pesado. Então, pensando nisso, a gente sempre busca o melhor do outro, um do outro. Então, ele é o cara dos cursos também. Ele não pode terminar um curso sem já preparar o próximo. Seja porque eu vou fazer, ou seja porque a gente vai produzir um curso, né? Então... Da realização, eu tenho esse anseio. Então assim, eu sei que ele vai estar um tempo fora, ele vai estar algum final de semana fora, e eu já ouvi muito isso. Puta, mas o Tom nunca tá, o Tom nunca vai em festa, o Tom nunca tá com você. Gente, ele tá comigo quando ele precisa estar comigo, né? E eu fico muito realizada de ver que ele tá estudando o que ele gosta, de que ele tá evoluindo profissionalmente, porque aí a minha admiração vai crescendo. A partir do momento que a admiração acaba o relacionamento. Então a gente investe muito nisso no nosso relacionamento. Ele apoia muito o meu melhor e o meu desenvolvimento, e eu apoio o melhor dele. Né? E a gente tá sempre nesse processo, entendeu? Às vezes, datas comemorativas. Já aconteceu de, por exemplo, no meu aniversário eu tá fora. Por 2 vezes quando a gente tava junto. Uma eu tava no México, eu tava em Portugal. Já aconteceu do aniversário dela, eu tava fazendo um curso também. Mas no dia do aniversário, é claro que ela não gosta, né? Ela gostaria que tivesse. Mas a gente sempre tenta compensar. Puta, sei lá, o aniversário é na quinta, e na quinta eu vou viajar. Na quarta-feira a gente faz alguma coisa, a gente celebra. E uma coisa que a gente faz muito, a gente celebra muito as pequenas conquistas. Muito. Então, as coisas que dão valor pra nós, né? Ah, compramos um carro novo. Puta, vamos tirar foto, vamos celebrar, vamos... Nem que seja abrir um suco de uva integral pra gente tomar em homenagem àquilo, entendeu? A gente celebra. A gente celebra as pequenas conquistas. Hoje a gente foi no ultrassom, graças a Deus a gente teve a condição de ir na padaria depois, uma padaria que ela gosta, tava morrendo de fome, mandou um puta de um hambúrguer foda. Já basta porque, de informação. Porque é uma parada que ela gosta, entendeu? Então assim, a gente celebra, puta, legal, a gestação tá indo bem, nosso neném tá crescendo, show, vambora. Ah, e é menino, tá, gente? Eu esqueci de falar na outra live. Falei que ia falar no final e não falei, é menino, vai chamar Luca. Beleza. Até que ponto uma frustração de infância, vindo da falta do pai ou mãe, pode influenciar na vida adulta? A resposta é uma palavra simples e direta. Total. Total. Eu atendo pessoas todos os dias com problemas nesse sentido, tá? Então, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que a questão era no relacionamento, tinha um problema no relacionamento, e a questão principal estava porque a mãe não deu para ela aquilo que ela desejava, deu pro irmão. Então, o amor que ela queria da mãe, ela não teve. Na visão dela, a mãe deu pro irmão, e a vida dela hoje se tornou uma dependência emocional do marido. Também por conta disso.
né? Então, os emaranhados acontecem o tempo todo, tá bom? Quer falar alguma coisa sobre isso, amor? Frustração da infância? Eu só acrescentaria, na verdade, de buscar entender, né, É isso aí. o que aconteceu na infância e não julgar a falta do pai e da mãe, mas buscar entender o porquê que isso aconteceu é o melhor caminho, na verdade. E na maior parte das vezes é uma percepção porque os nossos pais não tinham como fazer diferente. É. Né? Então, o honrar pai e mãe faz parte disso, né? Aconteceu isso lá atrás, eu não preciso repetir, esse padrão se repete na minha vida, mas eu não preciso continuar, então alguém precisa parar essa porra, essa é a minha frase. E a gente fala muito disso, né, de honrar pai e mãe, o que aconteceu na nossa história, na história deles, mas a gente tem muito cuidado também nesse sentido de trazer a pessoa para a consciência de que o que aconteceu foi através do pai e da mãe, mas porque eles estavam buscando fazer o melhor, né? Então a gente tem que analisar a nossa infância e a vida dos nossos pais não com julgamento, mas com entendimento. Uhum. Né? Assim como a gente faz o nosso melhor para os nossos filhos e a gente espera que eles sejam melhores que nós, né? Mas enfim, frustrações sempre vão acontecer e como a gente vai lidar com isso na fase adulta, cabe o autoconhecimento. Por isso que a gente está sempre buscando o autoconhecimento. Isso não para nunca. E agora oferecendo aquilo que fez sentido para nós, para vocês, através do Falando às Claras, que a gente está propondo hoje, tá bom? E dificilmente os pais, é muito raro um pai ou uma mãe fazer algo porque eles acham que aquilo é ruim mesmo. Na maior parte das vezes, se não quase todas, eles estão fazendo porque ensinaram eles assim, é a única referência que eles têm, tá bom? Quando você acha que nenhum parceiro é o ideal para você por diversos motivos, você sempre acha um defeito em todos os parceiros, não falando de características físicas. Isso é uma defesa? E se for, por qual motivo? Vou dar um exemplo. Primeiro que quando você acha um defeito em cada... A gente falou disso no final de semana no curso, né? Quando você acha um defeito no parceiro, então você vai achar defeito em todo mundo. Todo mundo tem... Não é que um defeito, é uma coisa que não te agrada. Sei lá, às vezes meu cabelo não agrada ela, minha barba não agrada ela, sabe? Uma coisa muito mais simples. Mas... Pode ser uma defesa sim, pode ser uma defesa porque você já vivenciou algo parecido, e não isso, mas parecido atrás com outros relacionamentos, e você arrasta esses relacionamentos até agora, e aí esse relacionamento emaranha a sua vida. A gente vai falar muito disso no Falando das Claras, porque é hora de colocar um ponto final em algumas coisas que já aconteceram na nossa vida e seguir adiante, porque o que trouxe a gente até aqui foram esses traumas. A gente só não precisa levar ele para frente. A gente pode usar eles como impulsionar. Para trampolim, né? Como um trampolim. E pode ser desculpa? A palavra que a pessoa usou? Pode ser uma desculpa? Defesa. Uma defesa. Acho que pode ser uma defesa também no sentido de não querer se relacionar, né? De verdade, lá no fundo, não querer assumir um compromisso. E aí você acaba achando um defeito em um, outro defeito no outro defeito no outro. Você nunca acha a pessoa certa porque, na verdade, você não quer assumir um relacionamento lá no fundo da sua essência. Então acho que vale um autoconhecimento aí também, né? Acho que é isso. Outra pergunta aqui. Medo de se relacionar com pessoas bem-sucedidas, de se expor, de falar com uma pessoa bem articulada, preferir se esconder. Por qual motivo nos sentimos assim? Simples e direto, autodesvalorização. Autodesvalorização, baixa autoestima. Então, de repente, se você está num ambiente que você não... Vamos supor que é um trabalho com gente muito... que pensa bastante, inteligente, influente, das duas uma. Ou você usa isso como um trampolim, então assim, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me desenvolver, ou você fica com um sentimento de autodesvalorização. Agora, a minha sugestão para você é, se você quer continuar a sua vida e seguir nesse sentido de, esse é o caminho que eu quero ir, as pessoas estão nesse caminho, manda brasa. Se desenvolve, vai atrás das habilidades necessárias e vai para as cabeças. Mas tem baixa autoestima aí. Nesse caso eu digo que a PNL tem muito a ajudar.
A PNL tem técnicas de ancoragem, de momentos positivos que podem te ajudar nesse sentido, para te dar uma força interna, né, para conseguir transformar essa energia, essa falta de coragem, essa falta de impulsão, sabe, para a vida. Então eu indicaria. É muito bom. É isso aí. Amor, eu acho que a gente tá no Instagram errado. Por quê? Eu acho que a gente tá no Falando das Claras. É? Porque acabaram de mandar uma mensagem aqui, a gente tá no Instagram. Tá tendo live? Pessoal, a gente tá no Falando das Claras ou a gente tá no meu Instagram? No Facebook eu sei que a gente tá no meu. Vocês que estão aqui no Instagram, responde pra gente, senão a gente tem que passar pra lá. Sim, o quê? A gente tá no Falando das Claras? Responde aí pra gente que a gente. Dá pra Senão, passar pra lá, né? não, a gente termina e continua. A gente tá no Falando das Claras, cara. Beleza. Pessoal, faz o seguinte, a gente vai finalizar aqui, a gente vai correndo pra lá. Já muda pra lá, já fica ligado aí, tá bom? Tem gente lá esperando. Tem gente lá esperando, tá bom? Segura aí. Puta merda. Calma. O Facebook ainda tá ali. E aí, galera do Face, a gente tá aqui ainda, tá bom? É porque ele fez uma última publicação no Instagram cara, Falando das Claras eu fiz antes de entrar cagada aqui. Por isso que não tá no meu. Eu tô vendo que tem 12 pessoas, geralmente não tem 12 pessoas. Eu falei, ué, o que tá rolando? Vambora, gente. Agora a gente vai entrar aqui no ao vivo. Caceta. Ai. E aí, pessoal? Tudo bem? Cara, a gente fez a maior cagada. Eu fiz uma postagem agora há pouco. Vou explicar pra eles aqui, pessoal do Face. A gente fez uma postagem agora há pouco no Falando das Claras. E a gente não sabia, eu não tinha deslogado. Então, quando eu entrei na live por lá. E não por aqui. Aí uma galera, tipo, cadê você? Não vai ter live? E me desculpa, vocês estavam esperando. Mas o começo da live tá lá no Falando das Claras. Falando.as.claras. Tá? A gente vacilou. A gente vai seguir daqui pra frente. Então, isso não é merchan, foi um erro mesmo. Tá? A gente respondeu 1, 2, 3, 4, 5 perguntas lá. 6, na verdade. Então, vamos lá, não, peraí. O começo da live tá lá no Falando das Claras, isso. Mas depois vai ter o vídeo completo no Facebook. Isso aí, a gente vai juntar o vídeo e vai seguir, beleza? Então a gente fez uma cagada, mas sejam todos bem-vindos aí, vocês do Instagram. Estamos ao vivo aqui. Para pegar o começo dessa live, vai lá no falando.as.claras, tá? Isso não é merchan, mas acabou que vai dar certo. Bom, vamos lá, a gente está respondendo algumas perguntas e no final a gente vai falar para vocês exatamente o que ela falou das claras, tá? Como lidar com a frustração do companheiro? Essa é boa, você responde aí, amor. Como lidar com a frustração do companheiro quando há uma troca de papéis em casa? A mulher teve uma oportunidade melhor e sai para trabalhar e o marido não. Como é que ficaria para você hoje? Porque hoje aqui em casa a Fernanda tem ficado com a Clara, a gente está desenvolvendo o Falando das Claras juntos, que é um projeto que a gente já queria. Agora, eu que trabalho fora, então eu que vou buscar as coisas lá fora e trago para dentro de casa. Como seria se fosse ao contrário para você hoje? Porque a pergunta é essa, né? Porque como seria para mim, se os papéis fossem invertidos, você tivesse mais frustração. oportunidade do que eu lá fora, condições também. E aí você começa a trabalhar fora e eu fico em casa. Como seria? Na verdade, seria mais a sua percepção, né? Da sua frustração. Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente já falou, né? Com relação à admiração. Porque eu sei que você seria um cara que daria conta da casa perfeitamente. Adoro lavar banheiro, velho. De verdade. Não tô brincando. Adoro lavar um banheiro. Assim, ó, aquele jeito, aquele shortinho velho de casa, pega os baldes aqui, ó, vai jogando, mete um sertanejo e aí vai, sabe? Eu adoro mesmo. Não, e às vezes eu saio de casa, eu volto, a casa tá arrumada, sabe assim? Então eu sei que pra mim não teria tanto problema, mas eu acho que tem que ver mais a sua percepção enquanto frustrado, né? De não poder sustentar a casa. É difícil falar porque eu não tô nessa situação, mas, por exemplo, eu vi muito a minha mãe trabalhar dentro de casa. Eu aprendi muitas coisas a fazer dentro de casa, vendo a minha mãe fazer. E eu tenho muito orgulho da minha mãe, eu tenho muito orgulho das coisas que ela foi, da faxineira que ela trabalhou em clínicas e tal.
Então eu faço isso na maior de boa, porque eu moro em casa, eu moro aqui também, ela não é minha empregada, entendeu? Ontem ela teve um compromisso porque foi num velório, o pai da amiga dela faleceu e tal. O cara dormiu, cara, eu fiquei sozinho aqui. Mano, a casa tava bagunçada, porque a gente bagunçou, não só ela, a gente bagunçou. E a Clara também bagunça bem. Eu fui lá e comecei a limpar a casa. Botei a roupa pra lavar, lavei a louça, varri a casa, passei uma vassoura no tapete, tirei as coisas, separei as coisas que estavam espalhadas e beleza. Não é uma obrigação, entendeu, gente? É porque, tipo, eu moro aqui também. E eu sei que isso faz bem pra mim, porque a casa tá organizada, e faz bem pra ela, porque deixa ela feliz também. E ela também tá numa situação de gestação, os 3 primeiros meses, comendo e dormindo pra caramba, e tá cansada. E que tudo bem, se eu não entender esse processo, cara, eu não vou entender nada no resto da minha vida. Agora, eu ficaria muito bem em casa, eu acho. Né? Eu teria que trabalhar com essa frustração mesmo, do tipo, puta, é uma mudança, mas se ela tá firme na profissão dela, essa inversão de papéis, ela não é necessariamente o que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer. Tem que estar em equilíbrio. Se ela tem mais condições de prosperar fora do que eu, cara, por que não a gente fazer uma troca por um tempo para que a gente sustente a Clara, sustente a casa e depois a gente vai crescendo juntos? Eu acho que só entra essa questão da admiração, porque um homem em casa que não busca, né? É igual uma mulher em casa que não busca nada mais, nem que seja pra autoconhecimento, pra crescer junto, sabe? Que não tá ativa, né? Uma pessoa em casa que não esteja ativa é pesado pro outro carregar. Então, independente emocionalmente dos papéis, também falando, né? Porque aí fica naquela responsabilidade emocional de falar, meu, vou chegar em casa, minha mulher ou meu marido vai estar depressivo, vai estar triste, eu acho que aí é foda. Porque de repente, aí que pesa, porque senão ficaria leve. Eu acho que é aí que pesa também. Quando a pessoa que está em casa, independente de ser a mulher ou o homem, tem esse sentimento de não tenho nada para fazer, não sou produtiva, né? Não tem perspectiva, não tem vontade de crescer. Então aí acho que pesa na relação, sim. Então é trabalhar os dois, né? Se a pessoa que tá fora tem condição de trabalhar o emocional de quem tá em casa pra dar um suporte pra ir um pouco pra frente, a outra pessoa também tem que querer, mas pode chegar um momento que isso seja insustentável, sim. Sim. E aí é preciso rever os conceitos aí da família. Tá difícil pra mim, não dá mais, eu tô depressivo, ou tô depressiva, tô me sentindo mal. Não que ela tava depressiva, mas, por exemplo, chegou um ponto que ela falou, amor, eu tô me sentindo que eu queria produzir. E aí foi quando a gente fez aquele movimento dela ir pra Cascavel, fazer a formação com o Fernando Eng, que é um puta amigão nosso, um dos caras mais foda de PNL que a gente conhece. Passou o final de semana longe da Clara, primeira vez na vida, então foi várias transformações, né? E isso foi benéfico pra nós, foi benéfico pra Clara, foi benéfico pra todo mundo, tá bom? Mais uma pergunta aqui, penúltima. Se você gosta de uma pessoa que você venera... Olha que louco essa pergunta. Se você gosta de uma pessoa que vê nela muitas coisas que ela pode melhorar e que as atitudes dela estão a prejudicando, como você poderia se colocar para ela entender que ela pode melhorar? Tá? Então eu vou falar essa parte da pergunta e depois eu complemento. A gente fala muito da palavra inspirar e não se colocar, né? Então o meu movimento, de repente, inspira a Fernanda e o movimento dela me inspira. Né? Pô, se eu vejo às vezes ela cansada em casa, pô, a Clara, sei lá, não dormiu e ela tá na maior pegada, fazendo as coisas, tá cansada, e eu vejo ela toda feliz ao final do dia, cara, isso é uma inspiração pra mim. Eu falo, caramba, velho. Porque alguns homens têm a falsa sensação que o fato dele trabalhar feito um louco fora de casa é muito grande, é muito maior do que a mulher ter ficado o dia inteiro com o filho em casa, entendeu? Meu, filho é imprevisibilidade, velho. Sabe que é você todo dia, todo momento, você tem que ficar pensando no que você vai fazer. Agora é hora de comer, agora é hora de dar banho, agora é hora de brincar, aí a criança chora, aí você tem que distrair. Nosso cérebro não foi feito para isso. Nosso cérebro, ele respeita processos. A gente tem um hemisfério criativo, mas nosso cérebro não foi feito para imprevisão não, o tempo todo. Você viver na imprevisão é foda. Então a gente tem essa falsa sensação, né?
Então, a palavra que a gente mais usa é inspirar. Então, a inspiração dela, a minha inspiração, e a gente quer inspirar as pessoas a pensar diferente. Não que a gente tenha o melhor pensamento do mundo, não é melhor nem pior, é só o nosso, entendeu? Se não faz sentido, beleza, segue o jogo. Agora, se faz sentido, vem com a gente. Essa é a nossa questão. Então, para você se colocar, a pessoa tem que estar aberta. Às vezes, para a pessoa se abrir, você precisa se colocar na posição, você tem que ter intimidade. Você tem que ter um rapport, uma conexão. Que não é você simplesmente chegar na pessoa na rua e falar, meu, você é um grosso. Qual que vai ser a sua resposta? Vai se fuder, cala a boca, não estou falando com você. Então tem que ter uma conexão. E isso a gente ensina, isso aí dá para aprender, tá? A se comunicar. Agora, o exemplo que a pessoa deu foi esse. Tipo quando uma pessoa tem mau hálito e você não fala para não magoar, mas sempre oferece um house preto. E aí, amor? Tipo, a pessoa tem bafão. E aí, como é que faz? Olha, eu vejo duas questões. Primeiro que realmente é muito difícil você abordar alguém com esse assunto, né? House preto. Muito difícil. Tic-tac. Então eu diria, primeiro, antes de mais nada, tenha intimidade com a pessoa pra falar esse tipo de coisa, pra dar esse tipo de toque. Não vai chegar do nada pra alguém e falar, meu, você tá muito bafudo. Eu abordaria da seguinte forma. Fulano, posso te passar uma visão minha bem íntima? Né, você acha que a gente tem intimidade pra falar de alguma coisa? Ela é melhor que eu nisso aí, viu, gente? Prepara o terreno, né? Porque assim, se fosse comigo, eu gostaria que me falasse. Você quer me ver pé da vida, é perceber que eu tô com o zíper da calça aberto e ninguém me avisou. Tá com uma alface aqui, ó. Tá com uma alface no dente e tá ninguém me sorrindo. avisou. Você tá no ambiente de pessoas conhecidas, né, que você acha que tem intimidade e ninguém te avisou. Então, eu gostaria que me avisassem. Aconteceu até, a gente comentou sobre isso, aconteceu um caso desse próximo a nós. Mês passado, mês passado o Tom falou pra mim, amor, seu dente tá sangrando, sua gengiva tá sangrando. Aí eu falei, puta, sério? E um amigo nosso que tava do lado falou, eu tinha percebido, mas eu fiquei sem jeito de falar. E eu com a gengiva sangrando. Aí eu falei, caramba, você ficou sem jeito de me falar, mas seria, né, isso é um ponto positivo pra mim, porque é mais um sinal de que eu posso estar grávida. A gente não tinha descoberto ainda a gestação do Luca. E seria legal, né, eu vibrei porque a minha gengiva tava sangrando. Então acho que nesse ponto a outra pessoa pode receber de uma forma positiva também, né, a gente não precisa criar... É aí que se criam uns tabus, né? Não podemos falar sobre isso, não podemos falar sobre aquilo. Então, acho que quando você libera, assim, deixa mais leve, pode ser que a pessoa esteja, tipo, mau hálito. Pode ser que a pessoa fale, puta, tô com mau hálito. Beleza, é incômodo, eu sei, mas isso quer dizer que eu tô me tratando do meu estômago. Meu estômago tá ficando bom, por exemplo. Entendeu? Uhum. Acho que em todas as situações tem uma E situação também que pode tem ser um lado positiva, oposto. né? Que a pessoa pode receber de forma positiva. Às vezes a gente acha que é muito negativo, mas a pessoa pode receber de Por forma exemplo, positiva. a pessoa ela perde uma venda porque ela tem mau hálito, falando ainda desse lance do bafo. A pessoa tem mau hálito e o cara não suporta negociar com o cara porque ele tem mau hálito. E às vezes ele não percebe que é tão ruim assim. Às vezes pode ser um problema de cárie, pode ser um problema de boca, pode ser um problema de estômago. Então, por que não dar um toque pra pessoa? Aí você dá um toque pra ela prospera na vida, pronto. Você vai ser a salvação do cara, entendeu? Mas foi o que a Fernanda falou, precisa ter uma intimidade, precisa ter uma conexão pra você fazer isso. Não é chegar falando com as pessoas na rua e falar, meu, você é um bafudo. E acho que uma vez que isso é feito, cria essa intimidade. Então, sei lá, umas semanas atrás, acho que uma semana atrás, esse mesmo amigo falou pra mim, Fê, sua gengiva tá sangrando. Assim, na hora, sabe? Falei, puta, tá, beleza, vou ir no banheiro. Então, sabe, fica leve, fica um papo corriqueiro ali, como qualquer outro. Então, uma vez que você quebra um tabu de comunicação, tudo flui mais leve. E até assim, às vezes a pessoa não percebeu, é como você fala também, né? Fala, nossa, mano, você tá com um bafão da porra, hein, velho? Isso é uma sinceridade, às vezes pode ser sincero, pode ser um puta de um bafão, mas como seria se você colocar isso de uma maneira diferente, mais leve, entendeu? Em vez de falar, você tá bafão, fala, cara, olha, você já chegou a perceber que às vezes você tem mau hálito? É só uma maneira de falar, entendeu? Porque
a sinceridade demais pode acabar com o ser humano. Às vezes ela mexe no cabelo, sei lá, pintou o cabelo e aí eu não gosto. E aí ela, amor, e aí, o que você achou? Eu falo, amor, sério, ficou horrível, ficou zoado. Por mais que eu não tenha gostado, isso é muito agressivo, entendeu? Eu poderia falar pra ela, amor, eu fico muito mais feliz e eu gosto muito mais quando você tá com o cabelo morena. Entendeu? É se expressar. Não é só simplesmente atacar. Se expressar, é diferente. Gengiva sangrar é sinal de gravidez? Um dos sinais Mari. Se você tiver com a gengiva sangrando, pode ser um dos sinais. Quando você abre a possibilidade de engravidar, você fica com a anteninha ligada para todos os sinais. Todas as possibilidades. E a última pergunta aqui que nós temos é: eu sei que semelhante atrai semelhante. Trazemos para a nossa vida exatamente o que estamos vibrando. A lei da atração vale para pai, mãe, irmão, ou essa relação tem mais a ver com a lei do karma? Lei do karma é uma lei do universo, tá? Tem gente que vai falar assim, se você é espírita, você vai falar, pô, isso é uma reencarnação, não sei da onde, e eu tô pagando os pecados e os castigos. Se você é cristão, evangélico, você fala, cara, não tem nada a ver disso, foi só Deus que colocou na sua vida uma pessoa para você crescer. Se você, sei lá, acredita no budismo, no hinduísmo, é tudo uma questão de energia, entendeu? Então, a gente acredita, eu acredito pelo menos, que você atrai tudo, o tempo inteiro daquilo que você precisa para evoluir, tudo. Então, não necessariamente uma lei do karma, né? Mas se você está nesse âmbito familiar hoje, é uma coisa que você não muda, né? Até algumas linhas dizem que você escolhe, né? Mas se você está nesse âmbito familiar é porque ele é o terreno principal para você evoluir. E o Hellinger fala uma frase muito bonita em relação a pai e mãe, em relação à família que você tem, que é: você tem os pais certos para você. Você teve os pais certos para você. Porque o pai da Fernanda, a mãe da Fernanda, com certeza não são os pais certos para mim. Nem por isso eu devo julgá-los. Nem por isso ela deve julgar a educação que meus pais me deram. Porque foi só o que eles me deram. Eles são os certos para mim e os pais dela são os certos para ela. Eu acho que o caminho é inverso, né? Não é você que atraiu seus pais, seus irmãos. Você vem a serviço deles, né? Igual a Clara. A Clara veio e ela traz com ela todas as nossas informações, querendo ou não. Até porque ela é metade. Ela é metade. Então a gente sempre traz metade do nosso pai, metade da nossa mãe. Não é uma questão de karma, de genética, de castigo, de escolher assim, nada disso. Mas é uma coisa que a gente realmente não escolhe. A gente traz o histórico da nossa árvore genealógica toda, do lado da mãe, da nossa árvore genealógica toda, do lado do pai. Pelo menos até a 7ª geração, que é o que a gente sabe. Então, isso é uma das coisas que a gente também vai colocar lá no Falando das Claras, no workshop. A liberação dessas memórias. Liberação de memórias que a gente nem sabe que possam existir na nossa árvore genealógica, que foi uma dinâmica que a gente fez muito legal antes de engravidar da Clara. Isso não significa que vocês vão engravidar no workshop. Tá? Não necessariamente. Cada um pode fazer para o seu objetivo. Exato. Né? Então, você tem o objetivo de, sei lá, entender por que a sua mãe tentou te abortar, por exemplo. Uma coisa pesada. Então, você vai procurar lá na sua árvore genealógica, que dá 127 pessoas? Não, 264. Errei. Você vai procurar nessa árvore genealógica 7 gerações acima. Você não precisa saber quem são as pessoas. Você coloca lá as pessoas. E você vai buscar nessa árvore quais foram as pessoas que sofreram aborto, ou que provocaram aborto, ou que passaram por aborto. Foram abortadas. As abortadas não estão na árvore, né? Mas quem passou por esse movimento. E aí você tem uma dinâmica de liberação disso, de entendimento, de aceitação e liberação dessa pessoa, né? Desse sentimento pesado que você talvez carregue. Então isso a gente vai colocar lá uma dinâmica muito legal que você pode fazer para qualquer objetivo da sua vida, profissional. Você vai procurar na sua árvore o que tem de carga profissional ali, quem trabalhou em excesso, quem foi escravo. Então é uma coisa muito bacana. E acho que é isso, a gente não escolhe o que a gente carrega de carga, né, de vida.
A gente simplesmente carrega, porque a gente E nasceu a algumas a partir gente de duas atrai. pessoas. E algumas a gente atrai, Durante algumas a a vida. gente é leal à história de pessoas que a gente nem sabe. Então, acho que a problemática sistêmica responde muito isso. Sim. Tem uma pergunta aqui da Tami. E quando não se sabe dos abortos, por exemplo? Então, nessa dinâmica você descobre. Mas você não descobre pra falar assim, abortiva, sabe essa porra? Não, nada disso, não tem julgamento. A gente vai olhar justamente pra você olhar, saber o que aconteceu e liberar. Para que isso não reflita em você. Então pode ser aborto, pode ser assassinato, pode ser acidente. Puta, eu tenho uma família que, se acidenta pra caramba o tempo inteiro. Então a gente vai ter uma dinâmica pra liberar isso, tá? Porque isso influencia nos relacionamentos. Então você tem uma dinâmica de pessoas que foram traídas no seu sistema. Isso influencia no seu relacionamento Traições, separações. de vida, nos relacionamentos amorosos. Eu tenho um histórico de falência na minha família. Pô, isso também pode influenciar os seus relacionamentos na sua empresa, aonde você trabalha. Então o propósito do workshop é você trabalhar as questões de relacionamentos integrais. Então, seja amoroso, seja familiar, seja afetivo, seja social, todo tipo de relacionamento, tá? E integrar essa parte, né, racional, que a gente consegue melhorar com a comunicação, com como eu Com a PNL. me coloco, com a PNL, com algumas dinâmicas, e essa parte transpessoal, que vai lidar com a nossa herança, a nossa carga sistêmica. Tem 2 pontos principais do workshop. O primeiro deles é trabalhar aquilo que você sabe e o trabalhar aquilo que você não sabe. E aí, por isso que a gente vai trabalhar de forma integral. O que você sabe, você já sabe, e aquilo que você nem sabe que acontece pode estar influenciando pra caramba na sua vida. E é isso que a gente vai atrás, a gente vai descobrir essas coisas e vai liberar essas memórias, tá bom? É isso que fez muito sentido pra nossa vida, Ainda pra faz. transformação da nossa vida, e que a gente quer passar essa informação pra frente. Porque a gente sente que as pessoas trazem uma necessidade de melhoria, de transformação, trazem essa vontade, e a gente, tendo essa informação, a gente não tem como segurar, a gente precisa passar adiante. Então a gente tá se propondo a fazer isso pra vocês, que foi muito bacana, e é muito bacana pra gente, pra Clara, pra nossa relação com os nossos pais. E o workshop é basicamente isso. Tá? Então, a gente fez uma postagem antes de entrar aqui. Então, pra você que entrou agora, o começo da live tá lá no falando.as.claras. A gente conectou errado, tá? No Instagram. No Instagram. Aqui no Face vai seguir, tá? Então, o começo da live tá lá e a continuação da live tá aqui. Vocês que estão aqui, o começo tá lá no perfil do Falando das Claras. A publicação tá lá. Leiam a publicação, o objetivo do workshop. Se isso serve para você, se servir, escreve lá, sim. Ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que também está lá anotado. Aí você vai receber as informações, as nossas vagas são realmente limitadas, isso não é fórmula de nada. Porque a gente quer dar um bom atendimento para todo mundo. A gente tem o propósito de trabalhar com um grupo razoável, então tem um número de pessoas que esse número acabou de vez, tá? Não vai ter extensão, vai prorrogar? Não vai, isso não é nosso tipo de técnica, tá bom? A gente está sendo sincero e direto com vocês. Dia 27 de julho, a gente vai estar reunido aqui em São Paulo para fazer esse workshop, eu e a Fernanda, das 8 às 18, tá bom? São 10 horas de imersão em tudo isso que a gente falou e tá tudo escrito lá nas nossas publicações. No Facebook, no Instagram dela, Ferac, no meu, Everton Araújo Terapias, que é o que vocês estão aqui, e no Falando das Claras, tá bom? Juliana Krum, que casal lindo, pena que entrei agora, mas vou assistir depois. Dá pra vir pra Cascavel fazer esse workshop? Já tô sentindo que será maravilhoso. É uma possibilidade, de repente a gente vai sim. Tem uma pergunta aqui, ó, da Tati. Uma pergunta. Histórico de suicídio. Se eu quebrar esse histórico, não corre mais o risco nas próximas gerações? Eu afirmo com toda a certeza. Com certeza. Porque isso pode ser uma baita lealdade. Alguém tem que parar essa porra. Isso é a parte bonitinha de falar assim, vamos interromper o padrão. Eu falo, alguém precisa parar essa porra. Se não for você, vai ser seu filho. Se não for o filho, vai ser outra geração. Alguém precisa parar, tá bom? Então vai servir sim, Tati. Pode vir que vai estar bem assistida nesse sentido. Beleza? Acho que só. Jô, a gente vai avaliar essa proposta aí, vamos fazer primeiro aqui, depois a gente vê se leva pra Cascavel, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço, o começo da live tá lá no Falando das Claras, tá bom? Falando.as.claras.
Um grande beijo, um grande abraço, beijo. até mais. Valeu. Valeu, pessoal do Facebook. Tamo junto. Onde é que termina aqui, amor? Concluir. Concluir.